Vamos falar nesse instante com o pastor Josué, presidente da ORMIBAN, Ordem de Ministros Batista Nacional do Estado de Goiás. Pastor Josué, qual a importância dessa reunião na cidade de Rio Verde, tendo a nossa cidade como sede, para o senhor como presidente da ORMIBAN? A importância é no sentido de normatizar o trabalho pastoral em todo o Estado. E assim inclui-se também a cidade de Rio Verde, para que haja mais seriedade, para que nessas reuniões as ideias que são trocadas nos levam a desenvolver um trabalho mais ético, um trabalho errando menos e trazendo credibilidade ao Evangelho e ao Ministério da Santa Palavra. Sei que vários conteúdos foram discutidos dentro na reunião do ORMIBAN. Aqui hoje também, nessa reunião, foi discutido também ou aprovado ou algum assunto que diz respeito à ordenação de pastores? Sim, hoje nós fizemos o exame de um candidato, porque nós temos um processo, nós simplesmente não separamos um candidato para o Ministério da Palavra. Nós acreditamos que Deus é quem separa e usa a ordem justamente para oficializar. E essa oficialização para a ordenança desse pastor, ela segue todo um processo, tem o processo da vida da pessoa, no sentido de como pessoa civil, as suas obrigações civis, como Serasa, como toda a história de empregos, testemunho da esposa, tudo isso é montado um processo que culmina depois no exame teológico escrito, e depois desse exame escrito ele é feito um exame oral, que é o que foi feito hoje aqui, e depois ele sendo aprovado em suas declarações, ele passa um ano de período probatório, que é a observação, e depois aí é que ele é ordenado ao Ministério da Palavra como pastor. Na avaliação do senhor, houve uma produtividade que atendesse à expectativa dessa reunião hoje? Olha, a primeiro elogio que nós temos que tecer é concernente à igreja. O pastor da igreja, quando ele tem como importante a organização, ele vê essa importância de fazer parte de uma organização, de uma ordem que lhe traz respaldo no seu ministério, isso é muito positivo. É o caso do pastor Antônio aqui em Rio Verde, que ele vê, ele apoia, ele participa e coloca a estrutura da igreja para apoiar a ordem. Então, o primeiro elogio para nós é o pastor Antônio, e também isso reflete na nossa mente como um cartão de visita da cidade, porque quando nós temos um pastor que nos recebe bem, nós levamos uma boa impressão da cidade, dos cidadãos, porque onde uma cidade é composta de seus cidadãos que vivem de forma honrosa, de forma direita, cumprindo as suas obrigações civis, isso é refletido na igreja. Então, para nós que representamos todo o Estado, quando nós saímos de uma cidade onde nós somos bem recebidos, acolhidos pelo pastor e pela igreja, nós também levamos uma boa impressão da cidade, e é essa impressão que nós levamos de Rio Verde. A sua chegada na presidência da ORMIBAN tem tido uma visão também por alguns pastores no que diz respeito à questão também a valorização dos pastores, né? De certa forma também a obediência à ética nos tempos modernos é uma preocupação para o senhor? Sim, nós temos a nossa ordem de ministros, ela é regida por um estatuto, regimento interno, um regimento disciplinar. Então, todo pastor precisa estar enquadrado dentro das exigências desses estatutos e dos regimentos, e a sua vida, toda a sua história como pastor, ela tem que ser uma história ilibada, e isso lhe dá uma certa credibilidade para que os outros pastores o escolham para exercer a presidência ou qualquer cargo de representação, tanto nas organizações da Ordem como da Convenção Batista. Então, esses pastores são escolhidos por causa justamente da sua história. E uma última pergunta que eu faço. Essa reunião da ORMIBAN, ela além, claro, de visar a reordenação, a reorganização, o cumprimento das atribuições que cada pastor tem, ela visa também o crescimento da igreja? Com certeza. A organização, ela traz também suporte às igrejas, porque a igreja que ela não tem uma organização
para que estuda e soluciona os conflitos internos dela, é uma igreja que se torna nanica, porque no convívio, no desenvolvimento eclesiástico da igreja, pode haver algumas situações que são pecados, são erros, que isso, se não forem bem resolvidos, isso vai interferir no crescimento da igreja. E a ordem, ela faz isso, ela administra essa convivência do pastor com a igreja, isso faz com que a igreja possa crescer. Pastor Josué, gostaria que o senhor deixasse aqui uma mensagem para 2015, não só aos pastores que participaram desta reunião da Ormiban, mas também a todos os irmãos da Igreja Batista Nacional. A mensagem que eu quero deixar para 2015 é relembrar que desde o nosso pleito passado da eleição, né, do país, surgiu um certo espírito de litígio entre as pessoas e isso, de certa forma, desgastou até a amizade de alguns amigos de anos. Então eu gostaria que, como povo de Deus, como crentes na pessoa do Senhor Jesus Cristo, nós buscássemos no Espírito Santo e em Deus uma apaziguação, uma paz e deixar dessas profecias de derrotas e de pessimismo e que o povo confiasse mais em Deus e ver que o Senhor é soberano, Ele é o único Deus. E Ele, então, é onipotente, Ele é o que pode todas as coisas, Ele pode trazer à existência as coisas que não existem. Então, nós, como povo de Deus, podemos, se nos humilharmos diante do Senhor, buscar a sua face, como diz a palavra, o Senhor derramará bênçãos e copiosas sobre essa cidade e sobre todos nós. Muito obrigado, pastor. Obrigado, eu que agradeço.